Em fevereiro de 2021, um homem teve 70% do corpo queimado. Isso depois de uma discussão com uma companheira. Essa é uma versão dessa história. Ele ficou internado, infelizmente não resistiu e morreu. A suspeita é a seguinte: a mulher jogou álcool no marido, que tentou abraçá-la quando ela estava próxima ao fogão, provocando essa queimadura. 3 anos se passaram. A família pede por justiça. A gente já falou desse caso aqui. A novidade é o seguinte: foi marcado um júri e adiado. Mais uma vez. Essa não é a primeira vez que esse júri é adiado. É a segunda vez que esse júri é adiado. Vinícius Mecenas. Qual a justificativa para o adiamento? E essas versões sobre o que aconteceu também quero saber. Boa noite. Boa noite mais uma vez. Mariana, esse caso é um caso que normalmente a gente chama de caso reverso, onde a agressão ela partiu da mulher contra o homem, que acabou vindo a óbito, né, que acabou morrendo. É raro, mas acontece, de fato. Então, é um procedimento que já durou aí mais de 3 anos, né? Essa mulher, ela responde em liberdade, ela está solta, mas o que chama bastante atenção é que ao longo desses anos todos, né, em que ocorriam as audiências, todos os procedimentos posteriormente adotados, ela teria colocado 7 atestados, né, apresentados, portanto, à Justiça aqui sergipana, sendo 4 na primeira fase e mais 2 na segunda. Ela, segundo esses atestados, os problemas de saúde era tanto dela, da ré, quanto também do próprio advogado, que ficavam procrastinando, portanto, esse resultado final do júri popular. Júri esse, né, já que, com o passar do tempo, ela foi pronunciada, que é quando ela vai responder, vai para o júri popular, né, de fato, para a partir daí a gente ter, portanto, a sentença. Mas já é a segunda vez, né, que esse júri popular é marcado e não acontece com essa justificativa, com a apresentação de atestado. Então, eu estou aqui agora com o advogado da filha, né, dessa vítima, desse homem de 60 anos, que morreu com cerca de 70% do corpo queimado, e também com a própria filha e o advogado, para entendermos mais essa situação. A filha dele, que está aqui comigo, a Bárbara Martins, eu queria já conversar com você, Bárbara, em relação a essas versões que acabaram surgindo na imprensa, que ela jogou o álcool em cima dele, foi proposital. Eu queria que você resgatasse isso para a gente entender, dar início a esse caso. Boa noite a todos, boa noite, Mariana. Isso mesmo, sou a filha de Valdeci, que no dia 18 foi acometido por queimadura, né, ocasionado pela companheira. Ela ateou fogo nele, jogou álcool e ateou fogo. E no dia 22 de fevereiro de 2021, o meu pai veio a óbito. E aí o relato que a gente tem, meu pai chegou com vida no hospital, verbalizando. A todo tempo ele falava que foi ela, então ele chegou com vida e verbalizando. Porém, depois o relato que a gente tem é só dela, contando que em uma discussão de casal, ela estava na cozinha enchendo uns vasos de álcool, porque era em 2021, época da pandemia, e ela disse que no momento de discussão de casal, ela jogou esse álcool nele, e a intenção dela, que ela relata, era que meu pai sentisse ardor de álcool nos olhos. E foi daí que meu pai teve mais de 70% do corpo queimado. O relacionamento deles era conturbado? Sim, havia muitas discussões. Ela era uma mulher propriamente dita violenta. Não tem relatos de meu pai ser uma pessoa violenta, né? Quem sabe, quem conhece, ele era taxista do Eduardo Gomes. Meu pai era uma pessoa tranquila, trabalhadora, e veio acontecer isso com ele. Você falou que até boletins de ocorrências ele chegou a registrar contra ela, né, de outras situações. Sim, acredito que em 2017 ele prestou boletim de ocorrência, discussão que eles tiveram. Ele trabalhava de taxista e ele estava num sinal parado e teve um momento que ela agrediu, pegou o celular e carteira dele. Ele ficou um tempo comigo, morando lá na minha casa, inclusive até com o filho deles lá, por volta de 1 mês. E como foi o primeiro contato, depois que você soube, né, que o seu pai teria, portanto, o corpo totalmente queimado? Quem foi que entrou em contato com a família para informar, né, com os filhos? O
O primeiro contato ela fez com o meu irmão, que é de pai e mãe, Bruno Martins, onde ela relatou que ele tinha sofrido um acidente, não soube explicar muito bem, e pediu que meu irmão se dirigisse até o USI, né? E meu irmão foi até lá, depois ele me contatou, me ligou, e eu também compareci até lá para poder entender a situação, que a gente não estava entendendo todo o contexto de como aquilo tinha acontecido. E aí, quando ele chegou no hospital, você disse que ele chegou aos gritos, né? Não chegou a verbalizar o que de fato tinha acontecido por conta da condição que estava de saúde, mas ele apontava dizendo que era ela. Sim, a gente tem as testemunhas que foram ouvidas lá no Hospital do Augusto Franco e todas relataram que meu pai chegou verbalizando, gritando muito. As enfermeiras foram atender, jogaram soro no corpo dele, né, na perna. Ele gritava de muita dor e todo o tempo ele falava que foi ela. Só que aí depois ele foi entubado e foi transferido para o USI. Algumas informações, inclusive, chegaram até a nossa central de jornalismo dizendo o seguinte, que não foi prejudicado apenas o corpo, né, desse rapaz, esse homem de 60 anos. A residência, né, em algumas situações, também acabou pegando fogo. E ela limpou? Isso, quando os policiais chegaram para poder fazer a perícia na casa que era alugada, ela já tinha se mudado, retirou os móveis, que nenhum dos depoimentos foi alegado que tinha marcas de queimadura no sofá, na estante, e ela se mudou. Então, assim, a gente acredita que foi para tirar as provas mesmo do crime. A Bárbara, Mariana, ela é técnica em enfermagem. Há poucos instantes a gente estava trocando ideia, conversando um pouco aqui, né, sobre esse caso, antes de entrar ao vivo, e ela falou o seguinte, que são 3 anos, a família dela não quer nada, tenta viver o luto, né, apenas quer que essa mulher pague pelo que ela fez, mas em relação à profissão dela, né, como já são aí mais de 3 anos, né, esse caso correndo na justiça, até no exercício da profissão dela acaba prejudicando, né? Porque é técnica de enfermagem, quando ela vai fazer algo curativo, algo em algum paciente queimado, vem as lembranças, né? Isso mesmo, Vinícius. Como você falou, eu sou técnica de enfermagem e toda vez que eu preciso fazer um procedimento, um curativo de queimados, ou vejo alguma matéria, ou tenho que dar alguma palestra de cuidados com queimadura, isso é algo que me fere muito e é algo que eu acredito que eu nunca vou superar, porque é uma das mortes que eu acredito que seja piores, é morrer afogado e queimado. E o meu pai teve face queimada, tórax, membros superiores, membros inferiores e até a região peniana. Então ele foi um grande queimado. Muito obrigado pela sua participação, por ter falado com a nossa equipe de reportagem. Eu estou aqui também com o Alan Salles, que é advogado, né, da família, para entendermos, Alan, na prática, quais foram os procedimentos adotados, pelo menos até esse momento. Então, Vinícius, boa noite, Mariana, todos os telespectadores. O que é que acontece? O processo ele já está numa fase madura, né? Ela já foi pronunciada, já passou pela primeira fase, já estamos agora no momento dela ser submetida ao julgamento popular. O que é que acontece? O processo vem sendo postergado, teve um atrasozinho no início em razão da pandemia, mas o que mais tem chamado a atenção realmente o fato deles estarem a todo momento apresentando esses atestados médicos sem um respaldo muito maior que justifique essas remarcações. De certa forma, a Justiça tem acatado, feito as remarcações, só que o que acontece? Já vamos para a segunda assentada do Tribunal do Júri. Esse caso ele precisa ser encerrado e a justiça precisa ser feita. Inclusive, ela já foi condenada por um outro crime contra ele também, né? Exatamente. Esse caso são várias questões que chamam a atenção. O que é que acontece? Ela não foi pronunciada à toa. A versão trazida por ela traduz uma certeza de que houve sim um homicídio qualificado. Ela assumiu o risco de em tese, o álcool nele, próximo ao fogo, vindo ele pegar 70% do corpo. O que é que acontece? O cenário é o seguinte, pegou fogo em toda a casa. No sofá foi destruído, no dia seguinte ela destruiu e, além disso, que é como você acabou de falar, ela respondeu por outro processo de furto qualificado, onde ela já foi condenada, porque no dia seguinte ao fato, né, que ele foi encaminhado para o hospital, ela fez diversos saques, cerca de R$10 mil nas contas dele. É uma situação extremamente complicada, a gente vai seguir acompanhando. Ela já foi condenada pelo crime de furto qualificado por abuso de confiança, vai responder cerca de 2 anos na prestação de serviço e a gente vai seguir acompanhando esse caso em relação a esse homicídio qualificado contra o próprio companheiro. Mariana. Agradeço, viu, Vinícius, pelas informações.